Olá, amigos, bem-vindos de volta ao canal Mundo 360. Eu estou aqui para comentar mais um tema importante de direito processual internacional na nossa série Direito Internacional Aplicado. E como eu deixei referido no nosso último vídeo sobre execução de sentenças estrangeiras, eu iria voltar num vídeo específico para tratar das decisões arbitrais estrangeiras, né? E também das medidas interlocutórias, aquelas tomadas pelo juiz estrangeiro, pela corte estrangeira, no âmbito de um processo e que precisa, de alguma forma ou por alguma razão, ser cumprida no Brasil. E também iria voltar ao tema das medidas cautelares. É o que eu vou fazer agora. Primeiro, sob a perspectiva internacional geral, ou seja, decisões interlocutórias, decisões arbitrais e medidas cautelares de todos os países do mundo que possam chegar no Brasil, exceto Argentina, Uruguai e Paraguai, na medida em que os 4 países membros do Mercosul se submetem, no que diz respeito ao processo internacional, a regras específicas, que a gente chama regras mercosulinas processuais, e que agilizam bastante tanto a execução de sentenças estrangeiras, arbitrais ou de juiz togado, como também medidas interlocutórias, decisões interlocutórias e medidas cautelares. Vamos começar primeiro pela perspectiva internacional geral. Então, é muito provável que num processo que corre num país estrangeiro, o juiz estrangeiro, cumprir uma decisão interlocutória, ou ver cumprida uma decisão interlocutória, né, como ouvir uma testemunha, ouvir o próprio réu, ou colher alguma prova, né? Ele precisa que isso aconteça no Brasil. Então, como é que isso é feito? Bom, basta que esse juiz estrangeiro, né, ou a corte, pode ser um tribunal também estrangeiro, ele peça que essa medida seja cumprida no Brasil, porque é importante, precisa dar uma pequena explicação, o que está acontecendo nesse processo em país estrangeiro, cuja medida interlocutória precisa ser cumprida no Brasil. Então, como é que isso é feito? Isso é feito por meio de uma carta de execução de medida ou cautelar ou de medida ou de decisão interlocutória no Brasil. Isso, no Brasil, a gente chama de carta rogatória, mas poderá vir do exterior para cá, de um país estrangeiro para cá, com o nome que for. Basta que essa carta, para o cumprimento de uma decisão interlocutória ou o cumprimento de uma medida cautelar, venha com um pedido de reconhecimento desse pedido, né, de aceitação desse pedido e concessão da execução no Brasil. Esse pedido vai de corte a corte, ou seja, da mais alta corte do país de origem para a nossa mais alta corte, com competência para tal, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, tal qual recebe a sentença estrangeira, receberá o pedido de cumprimento de uma decisão interlocutória ou de uma medida cautelar, vai examinar se os requisitos estão presentes, que é uma pequena explicação, né? A origem, quem mandou de fato é quem tinha e tem competência para proferir tal medida liminar, cautelar ou um pedido de decisão interlocutória, abre um pequeno contraditório no Brasil, ou seja, houve o Superior Tribunal de Justiça, a pessoa que não teria no Brasil interesse no cumprimento dessa decisão cautelar ou dessa decisão interlocutória, e abre-se um pequeno contraditório, que não pode ser infinito, porque é uma decisão estrangeira que basta ser cumprida no Brasil. Então, ouvindo e considerando que os argumentos da parte que está no Brasil não prosperam, o Superior Tribunal de Justiça, via Justiça Federal, vai mandar para o juiz da comarca, da cidade, o juiz mais próximo de onde essa medida cautelar ou essa decisão interlocutória deva ser cumprida. E lá o juiz cumpre normalmente, como se estivesse cumprindo a sua própria decisão, uma decisão brasileira, e depois de cumprida, devolve ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça devolve ao Tribunal de Origem via Ministério das Relações Exteriores ou Ministério da Justiça brasileiro. Então,
Isso se chama cumprimento de um pedido de medida cautelar ou até mesmo de uma decisão interlocutória. E contrário senso, eu gostaria que vocês refletissem também, ou seja, é muito provável que no âmbito de um processo nós tenhamos que ouvir uma testemunha que está no exterior ou buscar uma prova que está no exterior ou até mesmo ouvir o réu que está no exterior. Então, basta que nós, advogados, ou o próprio Ministério Público, ou o próprio juiz de ofício, requeira, né, aí a mais alta corte do país onde essa medida precisa ser cumprida, e lá, então, as medidas são tomadas e depois que cumprida ou contestada, não aceita pelo juiz, ela volta de origem, ela volta para o Brasil. Isso a gente chama cumprimento de carta rogatória. Bom, no que diz respeito, por isso não quero que pensem que é difícil, porque o cumprimento de cartas rogatórias para que se cumpra no Brasil, se execute no Brasil uma medida interlocutória, uma decisão interlocutória proferida por um juiz estrangeiro ou uma decisão em processo cautelar, uma medida cautelar, isso vem para o Brasil com o trâmite de cartas rogatórias. Isso está na Constituição Federal Brasileira, isso está no Código de Processo Civil e o seu iter processual também está no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, que tem duas seções importantes, o cumprimento de sentenças estrangeiras e o cumprimento de medidas cautelares e de decisões interlocutórias estrangeiras. O primeiro, execução de sentença estrangeira, se faz por um processo à parte, né, que é a ação de pedido de homologação e execução de sentença estrangeira, né, que é preciso um advogado com poderes no Brasil para fazer, mas no que diz respeito a medidas cautelares e decisões interlocutórias, não, isso vem de juiz para juiz, estrangeiro para juiz brasileiro, mediante cartas específicas, que no Brasil nós chamamos de cartas rogatórias. Então, o raciocínio é o mesmo. Se eu quiser executar uma sentença estrangeira em algum país que não do Mercosul, eu vou ter que contratar um advogado no país de destino e lá promover uma ação específica. Já o cumprimento de uma decisão interlocutória ou de uma medida cautelar não é necessário e ser feito via processo brasileiro e também processo que corre no exterior por meio de cartas rogatórias, sem necessidade aí de contratação de advogado no país onde a carta rogatória precisa ser diligenciada, precisa ser cumprida. Bom, o mesmo se aplica, e aí voltamos à execução de sentenças estrangeiras, ao tema da arbitragem. Se as arbitragens ou se o procedimento arbitral ocorreu em país estrangeiro, nós temos aí, se a sede da arbitragem deu-se em país estrangeiro, proferida a sentença arbitral, ela virá, se por alguma razão o réu não cumprir, para ser executada no Brasil, se aqui estiverem os bens do devedor, se aqui estiver, por alguma razão, a sede principal dos negócios do devedor. Então, a sentença arbitral estrangeira também virá, como é um título executivo, né? Como assim determina o Código de Processo Civil, virá por meio de um processo de pedido de reconhecimento, homologação dessa sentença arbitral e a sua execução, a concessão do exequatur no Brasil. Tudo aquilo que eu disse no vídeo específico sobre sentenças estrangeiras cabe ao processo arbitral que ocorreu no exterior, né? Não tem execução imediata no Brasil sem passar pelo Superior Tribunal de Justiça. E passando, não precisa de homologação no país de origem, né? Precisa apenas que tenha sido proferida por árbitros que, no termo arbitral, tenham a competência. E aí vai diretamente da onde foi proferida, das mãos dos árbitros, né? Se for o interesse de uma das partes, para o nosso Superior Tribunal de Justiça. E o procedimento é o mesmo. Eu só chamo bastante atenção também para o que diz respeito às sentenças arbitrais, para que nós cuidemos como advogados, para não promovermos uma arbitragem em país estrangeiro, quando já há coisa julgada no Brasil, né? O respeito à coisa julgada, que é um princípio importantíssimo do processo civil, também se aplica
a arbitragem. Então, não vamos nos aproveitar da possibilidade de fazer uma arbitragem fora se há coisa julgada no Brasil, ou seja, já transitou em julgado uma mesma ação, ou seja, as mesmas partes já enfrentaram um litígio sobre a mesma causa de pedir em território brasileiro. Então, também há possibilidade de contestação de um pedido de homologação de uma sentença arbitral estrangeira pelas mesmas razões que há para que se conteste um pedido de homologação e execução de uma sentença estrangeira de um juiz togado, ofensa à ordem pública, né, à dignidade da pessoa humana e também à soberania nacional. Agora eu vou tratar especificamente, nos minutos que me restam, no que diz respeito ao processo regional no Mercosul. Ora, no Mercosul, tanto o cumprimento de sentenças estrangeiras que põem fim ao processo, como de medidas cautelares, como de decisões interlocutórias, elas não se submetem às regras do Código de Processo Civil. Claro, se submetem às regras da Constituição Federal, se submetem às regras do regimento interno, também, no que couber do Superior Tribunal de Justiça, mas tem procedimentos jurídicos processuais específicos. E eu aqui nesse vídeo vou citar dois. O Protocolo de Las Lenhas sobre cooperação judiciária em matéria civil, comercial, administrativa e trabalhista, e também, que é no Brasil, o Decreto 2067/96, e ao Protocolo das Medidas Cautelares, que no Brasil é o Decreto 2626 de 1997. Esses dois instrumentos legais, eles se somam à Constituição Federal e também ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e ao Código de Processo Civil. Eles não revogam esses instrumentos importantes, mas eles se somam a eles, criando um procedimento específico. Então, sentenças estrangeiras, ou seja, sentenças mercosulinas, que chegam no Brasil via Uruguai, Argentina e Paraguai, elas não vêm, não precisam do processo que eu já referi no vídeo anterior e no início deste, de um pedido específico de homologação e execução de sentenças da Argentina, do Uruguai e Paraguai. Elas vêm muito rapidamente, via um procedimento processual regional específico, via autoridade central. Ou seja, quando o Mercosul foi criado, logo em seguida foi criada uma autoridade central para que os processos de cumprimento de sentenças dos 4 países, de medidas cautelares e de decisões interlocutórias, esse procedimento fosse bastante agilizado. Então, todos vêm, sentença estrangeira, mercosulina, que passa a ser, não mais estrangeira, mas mercosulina, da Argentina, Uruguai e Paraguai. Sentenças, sejam judiciais, sejam arbitrais, sejam decisões interlocutórias, sejam medidas cautelares, elas chegam no Brasil via carta rogatória. E essas cartas rogatórias são administradas diretamente pelo juiz que a proferiu, né, com a sua autoridade central. Então, o juiz argentino tem uma medida que precisa ser cumprida no Brasil, ou transitou em julgado uma sentença na Argentina, cuja execução se destina ao Brasil, isso é feito no próprio processo argentino, no próprio processo uruguaio, no próprio processo no Paraguai. Ali mesmo a parte interessada diz que precisa cumprir essa sentença no Brasil, ou o juiz dá-se conta que precisa cumprir essa medida cautelar ou essa decisão interlocutória no Brasil, ele encaminha para a sua autoridade central do Mercosul, que por sua vez vai encaminhar para a autoridade central brasileira sem maiores burocracias, via carta rogatória. Isso chega no Superior Tribunal de Justiça via carta rogatória, cujo procedimento é mais rápido do que o da execução de sentença estrangeira, e o juiz argentino, ou uruguaio ou paraguaio, vê isso cumprido no Brasil via Superior Tribunal de Justiça, mas por um procedimento muito mais rápido, que é o da carta rogatória. Então, e da mesma forma nós no Brasil, que quisermos cumprir, nós advogados, uma medida cautelar, ou ver executada uma sentença brasileira,
ou uma medida, uma decisão interlocutória na Argentina, no Uruguai ou Paraguai, faremos a mesma coisa, faremos via autoridade central do Brasil, que se comunicará com a autoridade central do país, Argentina, Uruguai e Paraguai, que por sua vez entrega à mais alta corte deste país para que cumpra essa medida cautelar, essa sentença estrangeira ou essa decisão interlocutória via mais rápida possível, que é a carta rogatória. Então, assim, eu penso ter deixado claro para vocês, ou se eu persistir alguma dúvida, por favor, me escrevam, ou mandem aí os seus comentários, que eu vou tentar ser mais clara. E eu examinei sobre as duas perspectivas, né? A perspectiva internacional geral e a perspectiva do Mercosul, que agiliza bastante a vida do advogado e a vida do juiz no que diz respeito ao processo. Bom, dúvidas, eu acho que eu ainda vou voltar sobre esse tema em algum outro vídeo, mas fiquem à vontade e mandem os seus comentários. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.